A empatia. Boa. Acho que a palavra empatia, acho que ela é, na posição de gestão, ela é essencial, porque se a pessoa tá com uma dor ou não tá com dor, você tem que se colocar no lugar dela e entender o lado dela. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do STEC Podcast. E hoje eu tenho a honra de receber uma convidada super especial, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre carreira, liderança. É uma convidada mulher, então esse podcast é muito especial por isso também. Vou deixar ela se apresentar, porque nada melhor, certo? Bora Fica à lá. vontade. Olá, pessoal, sou a Camila Gomes, trabalho no Mercado Livre há quase 10 anos. Comecei minha carreira como jovem aprendiz e hoje atuo como líder sênior dentro de uma operação de prevenção à fraude. Sou a mãe da Luna, esposa do Lucas também. E é isso, vamos lá para o nosso bate-papo. Luna, que tá aqui acompanhando, Tá aqui. né? Tá muito chique. Tá aqui, tá por aí. A Luna tá aqui acompanhando, olha lá a carinha dela. Super fofa. Camila, é um prazer te receber aqui, de verdade. A gente já tem, né? Já tem uma amizade ali no off. Mas eu trouxe você pensando na sua carreira de líder muito nova. Começou no Mercado Livre muito nova, né? E aí eu quero que você conte com mais detalhes pra gente essa sua história também. Mas eu acho isso muito legal, porque você começou muito nova lá e foi crescendo, né? Sim. Hoje você é líder, você tem uma posição de liderança. E o que é muito difícil a gente ver hoje em dia, né? A pessoa entra muito nova na empresa, seja a idade que for, e logo ela sai. Ela não tem esse plano de carreira, talvez, né? Sim. E a sua história é um pouquinho diferente. Conta um pouquinho melhor pra gente. Sim, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra. Mas sim, eu comecei no Mercado Livre. Eu tinha 16 anos de idade. Super nova. Comecei como jovem aprendiz na área de publicidade e propaganda. Fiquei ali com o meu contrato, na época era um contrato de 11 meses. Saí. E quando eu voltei, isso era ali em 2016, quando eu voltei já como efetiva. O Mercado Livre não tinha a mínima da dimensão que ele tem hoje, né? Na época não tínhamos nem 1.000 funcionários. Olha só. Na empresa como um todo. Então, entrei, fui vendo as oportunidades, fui ali galgando cada passo, cada step by step, né? Entrei como representante júnior, fui fazendo carreira como pleno, sênior. Passei por posições de analistas, isso também foi algo muito interessante antes de eu me tornar gestora. E hoje, né, há 4 anos aí atuando como gestão, é um grande desafio e eu acho que o segredo, né, para ter essa carreira, você comentou um pouco de que hoje em dia isso não é tão comum, né, as pessoas entrar dentro de uma empresa e agora em fevereiro completo 10 anos como efetiva lá dentro. E eu acho que o segredo para tudo isso foi aproveitar as oportunidades que o Mercado Livre foi me oferecendo durante essa caminhada e me entregar de fato, né? Poxa, eu fui vendo que aquilo fazia sentido com a minha carreira, fazia sentido para aquilo que eu buscava. Na área que eu tô hoje, que é a área de prevenção à fraude, eu caí de paraquedas, eu não planejei entrar dentro dessa área, mas entrando, fui vendo diversas oportunidades, maneiras que eu podia crescer, de que maneira a minha carreira, né, o meu desenvolvimento seria factível, né, seria algo tangível ali para mim, e fui, né, alcançando isso aos poucos, um dia após o outro, fui com medo mesmo, meu Deus, como será que vai ser? Eu lembro até hoje que... Esse fato é importante, mesmo com medo, você não parou ali, né? Sim, eu lembro que quando... Né, no começo da minha carreira, eu falava para os meus gestores assim, eu falava assim, olha, no futuro eu quero me tornar líder. Isso eu já tinha muito claro, porque eu olhava a gestão, o papel que a gestão tem na vida das pessoas, eu acho que é um papel muito importante e de muito impacto, seja ele positivo e seja ele negativo. Exatamente. A gente tem esse poder, né? Exato. Então eu olhava para aquilo e eu falava, poxa, eu quero fazer isso, eu quero impactar a vida das pessoas de alguma forma, eu quero ajudar as pessoas, mas para isso eu também preciso primeiro passar pela experiência. Sim. Né? Então, fiquei ali meus 3 aninhos e pouquinho como representante, e ali eu lembro que um gestor que marcou muito a minha carreira me falou assim, olha, você tem um perfil que é um perfil misto. Você se encaixa tanto num perfil analítico quanto num perfil de gestão. Naquele momento, né, ele falou, se eu pudesse te dar uma dica
com o perfil que você tem hoje, tenta traçar algo primeiro no lado analítico e depois você vai para a gestão e você vai ver que isso vai fazer diferença para você. Porque na época, os gestores tinham muito perfil de gestão exclusiva, né? Exclusivamente de gestão. Só que o mercado foi mudando. O mercado vezes, hoje... ali, pouca experiência, né? Na parte mais analítica. Na parte técnica, digamos assim, né? Exatamente. E eu lembro que isso foi muito chave, porque ele falou assim, olha, esse é o cenário de hoje. Hoje, o perfil do gestor é assim. Isso há quantos anos atrás? Isso era em 2018, 19, ali. Eu ainda não era líder, né? Tava ali saindo da posição de representante para analista. Foi por aí, 18, 19. E eu lembro que ele falou assim, olha, por que eu te dou essa dica hoje? Porque você vai se tornar líder daqui a algum tempo, não é amanhã, não é no ano que vem. Sim. E eu já tô mirando em quais são as características que um líder daqui a 2, 3, 4 anos precisa ter para ser líder. Se eu pudesse te dar essa dica, é essa. Segue um caminho analítico, tem essa experiência, né? Vai para esse caminho mais tech ali, de colocar a mão na massa, de entender como que extrai uma base, por que eu tenho que extrair essa base, como que eu construo um estudo, de que maneira esse estudo vai impactar, qual que é o público que vai consumir essa informação, enfim, tenha essa mão na massa, porque eu tenho certeza que daqui a X anos, quando você, né, tiver a oportunidade, se tiver a oportunidade de ser gestora, isso vai te fazer a diferença. E isso, né, eu era muito nova, e eu falava assim, será? E aquele conselho, né, líderes e líderes, que eu guardei para mim, carrego comigo até hoje, e fez muita diferença, porque... Trouxe um impacto para você. E é até legal que você falou isso, e que para quem está assistindo, né, a gente, fica como uma dica também, né? Não tem aquela visão só de, eu quero ser líder e ponto final. Tenha também uma bagagem ali de técnico para você conseguir entender as pessoas que estão ali sendo lideradas por você, né? Com certeza, falou tudo. Porque na posição de gestão, claro, você vai ali pensar na parte mais estratégica, vai pensar na parte de como a gente pode fazer, quais são as pessoas que têm um perfil para fazer determinada coisa. Só que você também vai precisar ensinar em algum momento. Talvez você vai precisar colocar a mão na massa. Não é porque que eu sou gestora, não coloca a mão na massa mais. Tem muito disso hoje, não. Né? Eu sou líder, eu sou não gestora, faço mas mais. eu não quero fazer mais nada. Não, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a liderança você lidera pelo exemplo, né? Então, se tem alguém com dificuldade, talvez você também não conheça tanto a fundo, mas você precisa ser a pessoa que vai ali, vai sentar com a pessoa, olha, não tenho talvez 100% do conhecimento do que você tá me perguntando, mas vamos sentar juntos e vamos entender. Tem alguém, alguma outra pessoa que é mais expert nesse tema que você tá me perguntando, que de repente a gente pode fazer uma ponte? Vamos lá, que eu vou te ajudar. Então, nem sempre, né, como líder, você vai ter a resposta para tudo, mas eu acho que é importante os meios, sabe? Saber ali direcionar. Você conseguir usar eles também a seu favor, né? Eu acho que é um pouquinho disso. Exato. Então, acho que esse conselho que eu recebi lá atrás e eu decidi ouvir, falei, não, acho que faz sentido para minha carreira, falei, vou seguir. E aí fiquei ali como assistente / analista por 2 anos e pouquinho. E aí foi quando veio a oportunidade de gestão e eu lembro que, mesmo já há muitos anos, sempre sendo muito clara com os meus gestores, né? Olha, num prazo maior eu quero ser gestora. Ainda assim, quando veio a oportunidade chegou, eu falei, será mesmo? Será que eu tô pronta? Na barriga. Com certeza. Será que eu tô pronta? Porque, poxa, eu queria impactar, eu queria pensar na estratégia, eu queria desenhar, eu queria pensar de acordo com o perfil de cada um, como que a gente consegue encaixar cada um em cada tarefa, nas demandas que a gente tem. Eu queria isso, só que quando chegou o momento, eu falei, tá, e agora? Será que é isso? Será mesmo que eu vou conseguir, né? Às vezes a gente pensa isso. Será que eu tô pronta, né? Eu era muito nova, eu tinha ali meus 23 anos, 24, se eu não me engano, quando eu recebi minha primeira oportunidade para gestionar um time. Então, bateu aquela insegurança, né? E eu lembro que, neste momento, ter pessoas do meu lado que olhavam e falavam assim, vai lá, se desafia, entende, mergulha. De repente, pode ser que você chegue lá e não seja o que você espera. E tá tudo bem. Tudo bem. Né? Porque eu acho que tem muito disso também. Eu falava, eu quero ser gestora, eu quero ser gestora, eu quero ser gestora. Com base em experiências que eu vi, mas de repente a minha experiência não ia ser a mesma. E aí, podia ter acontecido também. Sim. Não aconteceu, né? Eu gosto muito de trabalhar como gestora, de ter um time, de ter esse engajamento, de sentar juntos, vamos pensar juntos, o que a gente faz com esse problema, como que a gente chega na solução. Eu gosto muito dessa dinâmica.
Mas eu poderia, não sei, ter tido aquela experiência ali 6 meses, 1 ano e falado, Não se não curti. identificou ali, né? Acontece. Exato, acontece. Mas eu acho que você tem que se permitir. Acho que esse é o... A gente fica, eu acho que assim, quando vem uma proposta dessa, né, que a gente tem esse cenário, a gente fica muito pressionado, né? Exato. Eu vou lidar com uma equipe, com um time, muitas vezes, e aí eu acho que foi seu caso também, com pessoas mais velhas, porque você começou, você tinha 22 anos mais ou menos, né? Tenho certeza que você teve que lidar com pessoas mais velhas que você, né? E aí vem o desafio. Sim, exato. É muito desafiador. É um preconceito, né? Às vezes, putz, uma pessoa muito nova, como será que vai ser? Será que ela realmente tem, né? Está capacitada para Será que ela estar sabe, né? nessa Às vezes... posição? Será que ela sabe o impacto que Sim, tem, sim. né? Ser gestor e, enfim, impactar a carreira de outras pessoas, a vida de outras pessoas? Então, eu acho que no começo eu senti um pouco disso, mas, de novo, eu acho que o fato de terem pessoas e você criar esse relacionamento de, olha, e você se abrir e mostrar que você também é uma pessoa. Poxa, eu tô aqui, é a minha primeira experiência como gestão. Você pode falhar, esse que lado, você tá eu posso aprendendo. falhar. Eu quero ouvir de vocês, liderados, se eu falhar, se eu, não sei, se eu falar algo que não deveria, se eu, de repente, não falar o que eu deveria falar, me falem, porque eu também tô me desenvolvendo. Sim. Então, eu acho que muitas pessoas tendem a pensar que o gestor, ele sabe a resposta de tudo, que ele tem que ser perfeito e tudo mais. Não pode errar nunca, Nunca. né? Exato. Eu acho que assim, o gestor, ele, né, tem que ter a postura, tem que ter isso, mas, puxa, é um ser humano também, né? Vai errar, assim como qualquer outra pessoa. E eu acho que é uma parceria porque, tanto de líder para liderado, precisa ter essa troca, né? Eu acho que é um relacionamento que você constrói dia após dia, é um relacionamento de confiança, Isso mesmo. de transparência, no sentido Empatia, de... né? Exato, de, poxa, a pessoa tá ali, ela é gestora, mas ela também é uma pessoa. Se ela errar, o gestor acho que também precisa se colocar numa posição de que, como eu posso dizer, deixar o ambiente aberto para que as pessoas cheguem nele, porque Sim. Nossa, eu acho que perfeito. isso é um fator também que a gente tem que tomar muito cuidado para, de repente, não colocar uma cortina assim no meio e... Não me toque. Exato, né? Exatamente. Não me toque, não recebo feedback, não venham até mim. Não, acho que, pelo amor de Deus, isso é horrível. Eu tô lendo um livro que fala um pouquinho sobre isso, né? Que os líderes, né, de alguns anos atrás, eles eram assim. Eles tinham essa postura, né, mais firme e tal. Tipo assim, eu sou o líder, ponto final. Eu sou mais rígido mesmo, eu tenho que ter essa postura mesmo e aceita quem quer. E por um tempo isso funcionou lá atrás. Sim. Isso funcionou. Mas hoje não mais. Então, quem ainda é assim, tá um pouco perdido ali no processo de liderança, né? Nessa jornada de liderança e acaba que desanima as pessoas que estão ao redor, né? Eu acho que você acaba perdendo o time. Você perde o time. Em algum momento você perde o time. Se você tem esse perfil, você perde o time. Eu acho que é muito importante ter essa relação, tanto no individual, então eu e a Mari, nós temos uma relação de líder para liderado, tanto com o grupo, né? Eu acho que tem que ter momentos de descontrair, sim, de conversar coisas além do trabalho, de falar da vida, como que tá a Luna, como tá a Elô, enfim. Eu acho que isso é muito importante e é o que cria a relação, né? Muitas vezes a gente tá ali na rotina e tudo mais, mas pode ser que eu e você, a gente tenha algo em comum. Um líder e um liderado tem algo em comum fora do profissional. De repente, isso é o que vai conectar também, sabe? Exatamente. Então, eu acho que ter esse perfil de eu sou o líder, vou entrar numa sala e ninguém me chama, não recebo feedback, sabe? Ou, de repente, chegar num feedback e só apontar, sem ouvir também o que a pessoa tem para falar. Acho que isso também é um ponto de muito cuidado. Sim. Momentos de feedback, acho que eu sempre costumo entrar no feedback, primeiro ouvir o que a pessoa tem para me falar, qual que é a percepção dela, como que a autoavaliação, né, dela para ela mesma, dela para mim, dela para a equipe, para depois ir trazendo os pontos e não como ponto de essa é uma verdade verdadeira. Absoluta, né? Não, olha, eu observei isso. O que você acha? Faz sentido? Não faz? Enfim, e aí, né, é um trabalho ali, é uma troca. Uma troca, perfeito. Exato. Perfeito, muito legal. E uma curiosidade, a gente estava conversando ali, né, no off e tal,
E aí a Camila me apontou um fato muito legal que eu quero que você fale sobre isso também, que foram as pessoas que te apoiaram nessa jornada. Então, desde lá atrás, há 9, 10 anos atrás, quando você iniciou o seu processo ali no Mercado Livre, como jovem aprendiz, né? Quem foram as pessoas que te apoiaram e se foi determinante isso para você ser o que você é hoje, ter a postura que você tem hoje, a posição dentro do Mercado Livre? Sim, assim, de primeiro momento, são meus pais, né? Puxa, eu era muito nova. Quando eu entrei no Mercado Livre, eu tinha 16 anos, como jovem aprendiz. Só que antes dos 16 anos, eu tive que fazer um curso para conseguir entrar em alguma empresa, que talvez poderia não ser o Mercado Livre, Sim. né? Um grupo, eles vão selecionando os perfis e vão direcionando ali para as entrevistas e tudo mais. Então, eu tinha 15 anos quando eu comecei a fazer esse curso. E eu lembro que o meu pai, principalmente, ele ia lá e... Poxa, vamos lá, vou te ensinar como pegar um ônibus, como voltar para casa, quais os perigos que tem também, né, na rua. Olha, não faça isso, não faça aquilo, se chegar alguém de fora, enfim. E tudo isso, foi lá, me inscreveu no curso, correu atrás de tudo isso junto comigo, né? Literalmente me levou e falou, não, vamos lá, que eu vou te mostrar, exato, como conseguir um primeiro emprego, né? E eu lembro... Aí pulando, né, um pouco de etapa, acho que trazendo um pouco disso também das pessoas, né, quem me ajudou muito nesse processo. Durante acho principalmente o início da minha carreira, eu também terminei a escola e já emendei na faculdade. E eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu pegava o último ônibus. Super tarde. Eu pegava o trem, pegava o último ônibus para chegar em casa. Super tarde. Chegava em casa meia-noite e pouco, quase 1h da manhã. E o meu pai sempre me buscava todos os dias. Ele me buscava no ponto de ônibus à noite, porque eu tava sozinha, era mulher, era uma jovem, né? Tipo, super nova. Exato. As mães que estão 18 anos ali, e nos assistindo, elas vão se identificar com isso. Com certeza. Eu com meus 18 anos ali, sozinha na rua, meu pai ia me buscar todos os dias à noite no ponto de ônibus. E aí ele ia, né, sempre ali de a pé, a gente morava relativamente perto do ponto. E aí, eu lembro de uma coisa que me marcou muito, foi um dia que tava chovendo muito, 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 muito. E aí eu olhei e falei assim, ele não vai estar lá hoje, tenho certeza, essa chuva caindo. E o meu pai, um ponto assim, meu pai, ele sempre acordou muito cedo para trabalhar, porque a gente mora na Zona Oeste, né, a gente morava em Santana de Parnaíba na época, e ele trabalha lá na Vila Guilherme, se eu não me engano. Então é super longe, ele ia de trem. Então ele acordava 4h da manhã e eu chegava em casa meia-noite e pouco. Então pensa no cenário, ele dormia muito pouco também, né, nessa época. Justamente era você chegar e ele ia dormir. Exato. Na verdade, ele às vezes até dormia antes, acordava ali na hora que era pra me buscava e voltava a dormir. E aí eu lembro que nesse dia tava chovendo muito, muito, muito. E eu falei assim, ele não vai estar lá, não. Não tem necessidade, né? Tá chovendo, só vai ter eu na rua, tenho certeza. Cheguei no ponto de ônibus, desci, lá estava meu pai, assim, com guarda-chuvinha. Até arrepia. Assim, né? O olho enche de lágrima, porque é uma cena que marca muito, assim. Ele com guarda-chuvinha lá, aquele toró caindo, eu falei assim... Sabe, assim, momentos que você fala... Que eu olho hoje e eu falo, meu Deus, eu não teria conseguido nunca isso, né, ter essa carreira e fazer os cursos e tudo mais se eu não tivesse essa base, jamais. Também foram as pessoas que me incentivaram, além de fazer esse curso para entrar num primeiro emprego, antes mesmo disso... Camila, você precisa estudar inglês. Se você quer ter um trabalho legal, algo que te dê uma remuneração interessante para você construir uma vida legal, conseguir viajar, né, fazer, realizar os seus sonhos, você precisa ter minimamente o inglês. Então, o meu pai também foi lá, me levou na escola, a gente fez várias pesquisas, onde a gente vai estudar e tudo. Não tenho o que dizer, assim. Eu lembro que até na época da escola mesmo, eles sempre foram muito, até rígidos, né, eu brinco, assim, de... Poxa, não pode faltar, tem que ter ótimas notas, de 8 para cima. Então, eu cresci num ambiente que eu fui muito cobrada disso. Na época, talvez eu não entendia tanto o porquê. Com certeza. Mas hoje, eu olho e falo, meu Deus, eu com certeza não teria conseguido ali, né? se eu não tivesse isso, sabe? Então, com certeza foram as pessoas que... A base ali, sabe? Para que tudo isso, né, essa carreira e tudo mais, fosse acontecer. E aí você mesmo muito nova falou, não, é isso que eu quero. E aí a partir daí já começou a traçar o seu futuro, né? Sim, com certeza. Imagino eu. Com certeza. E como eu te falei, quando eu entrei no Mercado Livre,
poxa, eu tinha 700 e pouquinhos funcionários. Nossa. Então, eu jamais... Na época era site de leilão ainda. Tinha o marketplace normal, como é hoje, né? Então, um vendedor e um comprador com a venda ali direta. Mas também era leilão. Uma parte do site ainda era leilão. Eu jamais teria ideia do foguete que eu tava entrando, né? Nunca. 10 anos depois agora... Nunca você nunca imaginou que iria acontecer tudo isso? Nunca. Eu olhava e falava assim, vou trabalhar aqui um tempo, vou conseguir minha primeira experiência. Na época, eu lembro que no curso que a gente fazia, o Mercado Livre era uma empresa que tinha uma certa influência, né? Tinha um peso ali no currículo já. Então, na minha cabeça era, vou entrar, vou ficar 2, 3 anos, trabalhar, vou para uma próxima oportunidade e assim vou seguindo. Só que quando eu entrei, eu vi tantas oportunidades e oportunidades que, acho que isso é muito importante, faziam sentido pro que eu buscava. Eu queria continuar crescendo. Né? Isso aí dentro é da carreira. Né? Porque às vezes também oferece, às vezes a empresa tem oportunidade, mas não é a oportunidade que eu busco e tá tudo bem. Ou não é naquele momento também, Exato. Então, no momento que eu tava, eu falei, é isso, assim, a empresa é uma empresa boa. Era perto da minha casa, acho que isso na época contava muito, né? Porque era 100% presencial e tudo. Eu era muito nova, então, eu pegava um ônibus, estava lá, era rapidinho. Tem oportunidades para eu conseguir crescer. O que eu agora, Camila, preciso fazer para eu conseguir crescer aqui dentro? Então, um outro, né, insight que eu fui aprendendo enquanto trabalhando, né? Ali no dia a dia. Super nova, Sim. Que eu olhei e eu falava assim, cara, todo mundo assim, a gestão, os analistas, os cargos mais acima falavam espanhol. Inclusive, a minha supervisora na época era em espanhol. Eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista para ser efetiva no Mercado Livre, a supervisora da vaga era uruguaia. E quando eu cheguei lá, eu não sabia. Eu falei assim, socorro, será que eu vou ter que falar espanhol? Eu lá com meus 17 anos de idade. Quem sou eu? Não, mas tinha uma gestora brasileira também que guiou. Mas, enfim, quando eu entrei, eu olhei e falei assim, tá, se eu quero crescer aqui dentro... eu vou precisar estudar espanhol. Não tem como. Porque quando eu olhava para os caras que estavam lá na frente, que eu queria alcançar dali a X anos, todos falavam espanhol. Então, eu não vou conseguir. Eu não vou ser a pessoa que vou conseguir sem isso, sem esse toque. Sim, essa sua mentalidade também foi muito importante, né? E ainda muito nova, né? Na época. Hoje a gente vê muito isso. As pessoas querem muito as oportunidades, né? Boas, obviamente. Só que o esforço é mínimo. E aí não tem como. Porque é uma mão ali de via dupla, né? Exato. E aí, se você quer oportunidades boas no mercado, quer se posicionar bem no mercado, um cargo de liderança, talvez, você tem que fazer por onde? Exato. Porque nada vai cair também do céu. Exato. É uma via dupla, exato, você falou tudo. Da mesma forma que a empresa, ela te oferece algo, de repente ela vai te oferecer ali um plano de carreira, ela vai te oferecer estabilidade, ela vai te oferecer... não sei, né? Tudo, sei lá, coisas que você busca. Eu também, como profissional, preciso oferecer, eu preciso me doar para aquilo, né? Então, eu entendi isso. Eu entendi, poxa, na época eu trabalhava 6 horas, né, no dia. E mais o final de semana. Beleza, eu vou me dedicar aqui essas 6 horas e mais o final de semana, mas eu sabia que se eu quisesse crescer, não era só esse tempo. Eu precisava fazer um curso por fora, então eu precisava estudar espanhol. Na época, né, me tornando analista dentro da área de prevenção, eu precisaria estudar minimamente um SQL da vida. Então, eu precisaria também buscar cursos por fora. Então, da mesma forma que a empresa me entregou muita oportunidade, eu também tive que buscar muita oportunidade. Sim. Então, é o que você falou, exatamente. É uma via de mão dupla, não tem como. E assim, você, de novo, né, muito nova também antes de assumir um cargo de liderança ali, de gestão, você já tinha essa maturidade. Porque a gente vê até hoje, né, Camila? Eu acho que você lida muito com lida ou já lidou em algum momento com isso. E a gente aqui também, né, como uma empresa, de pessoas que entram e ali vai cumprir aquela sua carga horária bonitinho. A carga horária é de 6 horas. Beleza, então eu vou sentar no meu lugar, vou cumprir minha carga de 6 horas e ponto final. Só que esquece que é pra ela. Então, se ela tem que estudar espanhol, inglês, seja o que for, é pra ela. Não é pra empresa que ela tá. Exatamente. Todo conhecimento que você busca por fora, não é... Exatamente, é pra mim.
Tipo, eu estudei espanhol, isso afeta até na minha vida pessoal. Poxa, Sim, vou fazer uma viagem, vou fazer, não sei, Uhum. qualquer coisa. Isso afeta também na minha vida pessoal. Vou estudar um SQL. Poxa, o SQL não tá só aqui. O SQL é no mundo inteiro. Todas as empresas pedem isso. Vou estudar um Tableau da vida, vou estudar, não sei, fazer um curso de gestão. Fiz na época também curso de gestão. Não é só que tudo tem gestão, né? Não só dentro da empresa. Eu tenho que gestionar minha casa, tenho que gestionar minha vida financeira. Exatamente, eu tenho que gestionar minha filha. Tipo, tudo. Eu lembro que há um tempinho atrás eu dei uma palestra sobre liderança, né? E aí eu falei, quem aqui lidera alguma coisa? E aí pouquíssimas pessoas falaram que sim. Eu falei, galera, todo mundo aqui lidera alguma coisa. Sua vida, sua família, todo mundo lidera alguma coisa. Então, acaba que não é mais escolha. A partir do momento que a gente acorda e decide sair da cama... Exato. Você entende? Você acorda, você decide. Eu vou levantar, não vou levantar. Vou fazer isso, vou tomar café, não vou tomar café. Exato. Isso aí é uma forma de liderar alguma coisa, de ter a gestão ali de alguma coisa. E é muito louco, né? Porque a gente ainda tem uma galera com essa visão que não precisa se desenvolver, que não precisa estudar, que estar ali no seu trabalho fazendo o que faz já é o suficiente e acaba se acomodando. Exato. Né? Você lida muito com isso? Ou esse perfil é mais tranquilo para você? Eu acho que depende muito, porque eu acho que isso é muito individual. Tem perfis que olha e fala, beleza, mesmo a empresa oferecendo muitas oportunidades, às vezes a pessoa não tá naquele momento, não tá no momento de ir lá e de buscar, ou às vezes a pessoa não tá no lugar certo. Exato. E não que às vezes a pessoa não tem o potencial, sabe? Às vezes a pessoa tem um potencial enorme guardado dentro dela, mas ela ou não tá no lugar certo, ou ela não tá no momento certo, e eu acho que isso pode acontecer, sabe? E acontece até com certa frequência. Eu acho que o papel do gestor é justamente entender ali, poxa, eu tô vendo que você, de repente, não tá tão engajado, visão, o que tá acontecendo? Exato, de que maneira eu posso te ajudar? E aí, a transparência que a gente tava falando, né? A transparência, a confiança, vai do liderado também contar isso pra gestão, olha... Putz, beleza, pode ser uma empresa muito boa ou não, pode ser uma empresa que de repente não tem tantas oportunidades, mas eu não tô no meu momento, tô passando por situação XPTO, ou eu de repente estou buscando outro tipo de desenvolvimento, estou estudando para outra área, tá tudo bem, são coisas que acontecem. Então eu acho que também vai muito do gestor, primeiro entender isso, né, e aí é uma via de mão dupla de novo, entre líder e liderado, ter essa conversa transparente, e também o outro lado das pessoas que tem a gana, tem a vontade de ir lá e fazer, e estudar e tudo mais. Mas eu acho que tem um ponto muito crucial que isso eu também ouvi de uma gestora, que não foi uma gestora direta, mas eu ouvi isso dela e eu guardo isso pra mim, assim. Que não existe sorte para quem tá preparado. A empresa... Para alguém ser promovido, para alguém ter um mérito ali nesse sentido, um reconhecimento nesse sentido, tem que ter uma vaga. Eu posso estar preparada há X tempo aqui, estudei, já tive prática, todo mundo me reconhece como aquela posição, como aquela posição que eu quero alcançar, mas se não tiver oportunidade... Não faz sentido, não tem muito o que fazer, exato. Tipo, então é uma via de mão dupla. A empresa precisa ter a oportunidade, mas a pessoa também precisa estar preparada. Então eu acho que também tem o lado das pessoas que se preparam muito, que tem sim, né, você já vê a pessoa como referente, já vê a pessoa como aquilo na onde ela quer chegar, mas de repente não tem oportunidade. Então acho que também é um desafio lidar com esse tipo de perfil, da pessoa que tá ali, e às vezes dentro da empresa não tem oportunidade naquele momento, que é o momento que a pessoa está preparada. Então eu acho que são dois tipos de desafios diferentes e são perfis... Ambos os perfis eu acho que são muito comuns. E aí o perfil, acho que o mais tranquilo de lidar é a pessoa que está ali engajada e tal, e ao mesmo tempo a empresa também tem a oportunidade naquele momento. Esse com certeza é o mais tranquilo ali de lidar, né? Porque ambas as partes, tanto o colaborador quanto a corporação, né, a empresa, estão preparadas para aquilo dar um match, né? A palavra, eu ia usar essa palavra também. A gente já falou então sobre a sua carreira, né? E aí tem um ponto que a gente já comentou, mas aqui eu queria entrar em mais detalhes, que foi quando ali virou sua chavinha e aí você também teve a oportunidade de ter uma posição de liderança, de gestão. Como que foi essa
essa virada de chave e os maiores desafios, porque assim, considerando, de novo, que você era nova, né, e que já tinha ali, querendo ou não, você tinha uma bagagem, mas muito do que as pessoas falavam pra você. Sim. Olha, liderar é assim, assim, assado, tal, não sei o quê, mas tem coisa que nada melhor do que a gente passar pra saber, né? E aí eu quero que você conte um pouquinho como que foi essa experiência, né, essa virada ali de chave e os maiores desafios que você encontrou. Porque, de novo, imagino eu que você teve que lidar com pessoas mais velhas que você, né? Isso aí a gente passa o tempo todo, né, Camila? A gente que tá nessa posição, enfim, a gente tem que lidar com pessoas mais velhas. E aí a gente fala assim, nossa, eu sou tão pequenininha às vezes perto dessa pessoa, né? Meu Deus. Literalmente. Literalmente de tamanho. Eu sou tão pequenininha de experiência às vezes, né? Enfim, será que eu vou dar conta? Será que ela vai me respeitar como precisa? Porque tem muito isso, né? Sim. Às vezes, enfim, a pessoa não te respeita como deveria porque fala, ah, não, mas ela é muito nova, tal, não sabe de muita coisa, não sei o quê. E aí vem muito disso, né? E aí eu queria saber de você, se você teve que lidar com isso e como que foi pra você lidar? Tá, você perguntou como que foi essa mudança, né? Isso. Acho que a palavra foi com medo mesmo. Tipo, bora lá, né? Vamos fazer acontecer. Então, como eu tinha comentado, eu tinha já esse desejo no fundo do meu coração. E quando chegou o momento, será que eu Às vezes a gente acha assim, nossa, eu eu sempre consigo? quis ser tal coisa. Mas quando a chega, oportunidade bate na porta, você fala, meu, será agora. que... É agora. Será mesmo que eu queria ser? Exato. Mas, assim, foi com medo mesmo, e eu acho que o segredo, apesar da idade, apesar de ser mulher, apesar de, poxa, é uma corporação enorme, né? Uma empresa enorme, tinha muitas outras pessoas capacitadas também, e eu me questionava isso, mas por que eu, né? Como que eu consegui fazer isso? Será que eu realmente... A síndrome do impostor, né? Nossa, Será sim. que eu consigo? Será que eu vou conseguir construir esse ambiente de empatia, de respeito, onde as pessoas tenham essa troca, onde a gente tem esse ambiente de respeito, né? E eu acho que a chave para isso foi nada como um dia após o outro. Nada como você se colocar nessa posição de estou aprendendo, nada como você pedir feedback das pessoas. E eu lembro Isso é que... muito raro também, né, Camila? Sim. Alguém fala assim, não me dá um feedback pra eu evoluir, pra eu aprender. É raro, mas assim, eu acho que principalmente no começo, eu acho que na carreira inteira, eu acho que você deveria pedir feedback, porque a gente não é perfeito, a gente vai errar, a gente vai falar vida, de repente... né? Exato, a gente vai falar o que não deveria, ou da forma como deveria, isso, enfim, acontece. Eu acho que feedback é algo que, se você quer continuar crescendo na carreira, feedback é muito importante. Não tem como. É peça porque fundamental. é a percepção das pessoas que estão ao seu redor, que estão no seu dia a dia, sobre a maneira como você está fazendo. Né? Eu acho que o como você faz sei lá, representa a boa parte do todo, assim, da sua entrega, sabe? O como. Concordo. Como você lida com aquilo. Concordo. Então, voltando na pergunta, eu acho que esse fato de ir ali, no dia após dia, chamar as pessoas para um one-on-one e bater esse papo e contar sobre você também. Quem é a pessoa que vai estar aqui com você no dia a dia? Me conte também sobre você. Eu quero conhecer sobre você além da empresa. Quem que é a Mari no dia a dia, né? Você tem família? Onde você mora? O que você gosta de fazer? E aí é onde a gente cria os laços que a gente estava falando. Eu gosto de... eu gosto de música sertaneja. Poxa, eu também gosto. Fui no show tal, não sei o quê. Então, aí você começa, né? Coisas pequenas. Assim, vai quebrando aquela barreira, né? Exato. E aí eu acho que com o tempo, e eu acho que também o fato de eu ter tido a experiência ali na posição de mais tech, né? Mais analítica, de ter colocado a mão na massa, eu acho que isso me ajudou muito também, né? Porque eu cresci dentro do ambiente que as pessoas estavam naquele momento. E eu chegar ali na minha primeira posição como gestão, no começo foi esse frio na barriga, e eu lembro que quando eu falei com a gerente na época, ela falou assim, qual que é o seu receio? Qual que é o seu medo? O que você mais teme? Olha. E eu falei, o que eu mais temo é eu, de repente, chegar num lugar e não ter aquele clima, não... Imagina você trabalhar num ambiente tenso. Pesado, E você ainda é o líder desse ambiente tenso, sabe? Tipo, é uma carga que eu vou carregar pra mim. Eu não quero essa carga pra mim, eu não quero ter esse ambiente tenso. Muito pelo contrário.
Eu quero criar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis em compartilhar, em trazer dor, em trazer solução, em construir juntos. Eu quero criar esse tipo de ambiente. Como que eu faço isso? Cara, você só faz indo lá, você tem que ir lá pra Boa saber. sorte. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Então, eu acho que primeiro, né, ter essa base de gestão nos meus gestores que tinham essa confiança em mim, e mesmo eu com medo, falava, não, vai lá e testa, vai. E depois, os liderados que me permitiam isso de dar e receber feedback, de eu conseguir compartilhar as minhas experiências que eu, né, tinha ali até há pouco tempo atrás, com a mão na massa. Como que eu fazia isso? Como que eu fazia para chegar num resultado X de um estudo X? Eu lembro que a galera tinha tem ainda, né, muita gana de aprender sobre SQL. Camis, como que você aprendeu isso? Qual curso que você fez? Quais são as principais tabelas que você usa ou usava no dia a dia? De que maneira você consumia? E eu falava assim, faz o seguinte, marca uma horinha comigo, a gente bate um papo, a gente pede seus acessos, a gente constrói uma query junto, depois você também tem que exercitar isso, não depende só de mim. Sim. Eu tô aqui para te auxiliar. Então eu acho que esses bate-papos de, olha, eu passei por isso também, e criar essa relação de conte comigo, vai lá, marca uma horinha na minha agenda que eu vou sentar com você e vou te mostrar. E se eu não souber, a gente vai chamar outra pessoa que vai saber, vai ter mais conhecimento. Eu acho que foi o que quebrou esse gelo de, putz, é uma pessoa muito nova, será que ela consegue? Será que isso? Será que aquilo? E até de mim comigo mesma. Né? Às vezes tem isso externo, mas também tem muito interno. Nossa, eu, às vezes, até hoje, até assim, hoje, eu olho... fala, nossa. Será que eu consigo mesmo? De repente, sou delegada para um projeto e eu falo, será que eu realmente consigo? Eu realmente vou ter potencial para conseguir chegar nesse resultado que esperam? E eu acho que isso vale não só para o ambiente profissional, mas para tudo. Pra vida, né? Porque eu acho que a gente tem muito isso de autossabotagem, né? O tempo todo, né? De autossabotagem, mas, cara, vai com medo, entendeu? Vai com medo, vai dar certo. Eu ia falar, eu ia te pedir, assim, um conselho, uma dica, enfim, para quem tá assistindo a gente, né, ouvindo, que às vezes, assim, quer um cargo, quer uma posição de liderança, ou tá começando agora, enfim, mas que almeja esse cargo. Se você pudesse dar uma dica ou um conselho, qual seria? Uma dica, um conselho para quem quer chegar na posição de gestão? Difícil, hein? Eu acho que... Você já falou vários. Então, eu tô tentando extrair algo além. Acho que talvez ter essa empatia. Boa. Acho que a palavra empatia, acho que ela na posição de gestão, ela é essencial, porque se a pessoa tá com uma dor ou não tá com dor, você tem que se colocar no lugar dela e entender o lado dela. Então, já ter esse perfil antes mesmo de chegar lá na gestão. E eu acho que um ponto muito importante, isso vale para gestão e para qualquer outra posição, mas acho que gestão principalmente, as pessoas elas já precisam te enxergar, as pessoas ao redor já precisam te enxergar lá. Você não tá lá ainda, mas elas já te veem como aquilo. E isso torna o processo muito mais natural. Até para você mesmo, porque quando você chega lá, você fala, poxa, eu já tô acostumada com isso, já tô acostumada a lidar com tal tipo de situação, já tô acostumada a gestionar um projeto e as pessoas juntos desse projeto, eu já tô acostumado a ouvir, né? Primeiro, entrar numa reunião e ouvir, entender, né? Escuta ativa. Entender qual que é a dor, qual que é o problema, o que a gente faz com isso. E depois agir, depois falar. Então, acho que a dica principal é essa, assim, né? Já pega alguém como modelo, alguém que você olha e se inspira e fala, poxa, essa pessoa tem uma gestão que é uma gestão interessante. E às vezes até um modelo negativo, de repente você tem um... É bom ter, Exato, alguma gestão que ou você já teve diretamente ou indiretamente, que você olha e fala, poxa, essa pessoa teve uma atitude assim, eu não quero fazer isso, não quero trazer isso para minha gestão, para o meu estilo de gestão. Também é um modelo. Total. Vai te ajudar também a almejar ali o que você precisa, porque a gente tem muito exemplos bons, né, se a gente procurar, enfim, seja onde for, tem muitos exemplos bons, mas também tem exemplos que a gente pode falar assim, isso aqui eu não quero,
Isso aqui eu não quero pra minha vida, pra minha carreira, pra minha empresa, enfim. Com certeza. Isso aqui eu não quero, porque eu já sei que não foi uma experiência boa e sei que também quando respinga lá nos liderados também vai ser pior ainda. Exato, exatamente. Então, falou tudo. Eu acho que existem os modelos tanto os positivo quanto o negativo. E aí vale eu entender, absorver aquilo pra mim, falar, isso daqui eu quero pra minha carreira, isso aqui eu quero pro meu estilo de gestão, isso daqui eu não quero. Como que eu aplico isso no meu dia a dia? Já começa a aplicar antes mesmo de ser gestor. E às vezes, talvez você não vai estar na posição de gestão, mas de que maneira, dentro do meu contexto hoje, eu consigo atuar como gestor ali indiretamente, sabe? Seja dos projetos, dos processos. Identifiquei um problema, beleza, tá aqui o problema. Não, qual que é a atitude de um gestor? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Qual que é o impacto? Qual que é a escala desse problema? Né? Às vezes a gente olha um problema e acha que ele é isso aqui, só que quando você começa a ver, só que eu preciso ter essa atitude de ir lá e buscar entender qual que é o impacto que isso tem, né? Porque eu tô olhando um pedacinho aqui da foto, qual que é o impacto que isso tem? Então eu acho que, se eu pudesse deixar uma dica, seria essa, assim. Perfeito, muito bom. E eu acho que, e aí pra quem, né, já tá numa posição de gestão, de repente tá começando agora, eu acho que a gente falou muito da relação de confiança, da relação de não colocar uma cortina Foram ali. Várias palavras-chave aqui, né? Confiança, empatia. Transparência, exato. Relacionamento. Sim. Eu acho que a gestão situacional, né? A maneira como você gere as pessoas, os projetos, a depender da situação que você está. Porque vai ter momento que você vai poder ser mais liberal, você vai poder falar assim, olha, o que vocês acham sobre isso? Vamos fazer assim, cada um monta assim uma ideia e a gente vai com isso. Vai ter momentos que você vai poder ser 100% democrático. Vai ter momentos que não, vai ter momentos que às vezes vai vir uma decisão de cima, você vai ter que fazer daquele jeito e às vezes vai ter que ser uma comunicação dura. Às vezes não é aquilo que você quer, mas você tem que fazer dessa maneira. Então, eu acho que a gestão situacional, eu acho que ela também é muito importante. Você entender qual que é o momento, a situação e qual é o estilo de gestão que melhor cabe para essa situação que você está vivendo agora. Eu acho que isso também é um bom exemplo, assim, de como lidar, para quem, de repente, está começando na carreira de gestão, como lidar com as diversidades que vão surgindo no dia a dia, sabe? Ter ali o jogo de cintura, né? Exato. Perfeito, muito bom. Aqui a gente já deu aulas, né, de carreira, de liderança, várias palavras-chave. E uma curiosidade, você iniciou a sua apresentação falando que você é mãe. Sou mãe. Da Luna. E aí eu também sou mãe, tenho 2 pequenas também, em uma posição, né, de líder, enfim. E aí você nota, ou já notou, em algum momento ali da sua carreira, enfim, é uma dificuldade que às vezes a gente tem que se provar várias vezes. Às vezes pra gente mesmo, né? Você falou, nossa, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Sim, eu sou capaz, eu consigo, eu vou com dor de barriga, eu vou com medo, e a gente vai. E aí junta isso, né? Mulher, ser mãe, dona de casa, enfim, família. Como que você vê isso? É um desafio? Já foi? Não é mais? Com certeza é um desafio e às vezes são desafios que você... Não que você não espera, mas vou contar o meu cenário, né? A gente em casa tem uma rede de apoio muito boa. Que, de novo, meus pais não sei o que seria. Isso é importante. A gente mora relativamente perto, a Luna estuda, né? Mas nos dias que de repente ela não tá bem, nos dias que de repente ela não tem aula, sei lá, alguma coisa, ela acaba ficando na casa dos meus pais. Então a gente tem essa rede de apoio. Mas, de repente, não sei, naquele dia minha mãe ela precisa ir numa consulta e ela não vai conseguir ficar com a Luna. E a Luna não tem aula nesse dia, não sei, acontece alguma coisa e a gente precisa ficar com a Luna durante ali o horário de trabalho. É um desafio porque a criança, ela requer atenção, né? E aí tá certo, ela quer atenção. É uma criança, né? Poxa, a carga de horário, né, de trabalho é o dia inteiro. Sim. Como que você vive uma criança o dia inteiro dentro de casa, ali querendo a sua atenção e ao mesmo tempo você precisa ali trabalhar numa demanda, de repente tem reunião, enfim, coisas nesse sentido. Acho que é um grande desafio, sim. Eu, particularmente, né, acho que olhando para todo o cenário, foram poucas as vezes que eu tive esse desafio no geral. Eu acho que a maior como eu posso dizer? O maior ponto, pelo menos com a Luna, a gente tenta sempre conversar com ela e ser muito transparente. Então, Luna, olha, hoje, nesse dia, você não vai pra escola ou você não foi pra casa da sua avó, você vai ficar com a mamãe e com o papai.
mamãe e papai precisam trabalhar. Então, nos ajude. Então, a gente também cria um ambiente para que ela consiga ficar ali brincando, de repente assistir algum desenho por um tempo, pintar, sei lá, criar, a gente coloca ali na sala, na varanda, né? Coloca até guache, separa umas folhas lá pra ela pintar, orando pra ela não riscar a parede. Parede, sofá, Exato. Coração até... Até agora deu tudo certo. Quer dizer, ela riscou a parede esses dias. Eu falei, filha, você nunca fez isso. Não acredito, nossa. Lá em casa tem uma pintora, que ela não pode ver uma parede que já... Opa, artista. Já sai, artista. Não, e aí a gente, quando acontece esses momentos, a gente prepara ali então um ambiente para ela. Olha, Luna, tá aqui suas coisas para você pintar, sua casinha, ela tem um fogãozinho, né, a geladeirinha. Legal, que ela vai ali, faz a comidinha dela. E de tempos em tempos, entre uma reunião e outra, vai ali, dá uma checada. O bom é que eu e o Lucas, como a gente trabalha de casa, a gente vai uma vez na semana, né, pro escritório. Então, de casa, às vezes, como tá os dois, vai revezando, vai ali, olha, tá tudo bem, quer comer alguma coisa, vamos ali, vamos tomar, já deixa água ali, faço pra ela também. Às vezes, até na mesa, né, deixa algumas coisinhas pra ela ir comendo, ela mesma vai lá, pega e come, só sentir fome durante os intervalos que a gente vai tendo de uma horinha de reunião. Então, é a maneira que a gente vai tentando ali no dia a dia lidar com isso, e eu acho que é muito diferente, né? Eu acho que é um desafio, porque, poxa, uma criança, não tem como você, vou ignorar, não tem como. Não dá pra amarrar, ela é a né? sua prioridade, não, ela é a sua prioridade. Dentre todos os afazeres, é a prioridade. É ela. Exato. Então, a gente vai tentando ali, né, como eu consigo trabalhar e, ao mesmo tempo, deixar ela ali entretida, sem fazer nada, sem colocar fogo na casa, sem fazer coisas nesse sentido. Então, graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio muito forte, mas, de repente, quando não bateu a agenda, a gente vai tentando criar esse ambiente para que ela fique ali, né? Minha sogra até brinca, fala, vocês criaram uma criança independente, literalmente. Ótimo. Ela vai ali, come, ela vai ali, tem autonomia, pega as coisas. A Luna, ela é muito assim, tipo, ela não... Claro, uma criança, ela depende da gente, mas as coisas básicas, ela vai ali, ela vai no banheiro sozinha, ela vai, faz, né, pega ali, a água sozinha, já alcança lá bonitinho. Às vezes ela aperta e não consegue desapertar, aí começa a sair um monte de água, mas tá porque tudo nem tudo bem. é perfeito, né? Exato. Tá longe de ser, na verdade. Né? Exato, mas tá tudo bem. Mas é isso, essa é um pouco da maneira que a gente foi adaptando, né? Adaptando, porque a gente foi a primeira filha, a gente nunca tinha vivido uma experiência como essa. Então, são as maneiras que a gente vai encontrando nesses dias que a gente precisa ficar com ela em casa enquanto trabalha. Passaram alguns perrengues, mas também aprenderam, né? Faz parte. Exatamente. Faz parte, mas e ter essa comunicação com ela muito clara de que, filha, olha, uma horinha, rapidinho, a mamãe já volta, tô aqui no quarto, se você precisar, abre a porta, não tem problema, fala baixinho, de repente a mamãe vai estar em alguma reunião. Então, ter essa comunicação com ela de que, cara, rapidinho, me dá uma horinha, já tô de volta. Ou, de repente, eu tô em reunião uma hora, mas às vezes o Lucas não tá, ele vai lá e consegue dar um check. Então, no dia a dia a gente vai, né, gestionando isso. Legal. Esse é um assunto que eu vejo muito, né, enfim, que as mulheres abordam e tudo. E às vezes eu vejo que tem muita receita pronta, né? É muito fácil trabalhar de casa com criança. É muito fácil, né? Enfim, nossa, não tem dificuldade nenhuma. E o pessoal floria muito isso, né? Ser mãe, ser dona de casa, mas ter que trabalhar, seja em casa ou seja fora, porque também quando você trabalha em casa, você trabalha o dobro, né? Sim. Também tem muito disso. E isso é um dos assuntos que a gente ouve muito, que a gente vê muito, e que o pessoal gosta de florear. Não, é tudo lindo. E aí a gente começa a se cobrar. Nossa, para aquela pessoa é tão fácil, né? Cuidar de filho, de casa, de, sei lá, marido e trabalhar. Por que para mim não tá sendo? E aí começa a se frustrar, porque nós mulheres temos isso, né? Exato. A gente se cobra muito. E aí a gente quer fazer tudo muito perfeito, tudo muito ótimo, maravilhoso, só que a gente não consegue, porque a gente não é perfeita. E aí vem a frustração logo em seguida, porque a gente não conseguiu. Exato. Eu acho que as redes hoje, as redes sociais, elas criam naturalmente, eu acho que é ruim, mas naturalmente elas criam esse negócio de comparação, né? Às vezes você olha ali, a pessoa tá conseguindo, olha lá, a pessoa é mãe, trabalha, tem marido, tem casa, faz tudo sozinha, né? E às vezes a gente olha e fala,
será mesmo que é aquilo? De repente a pessoa postou ali, sei lá, 10 segundos, 1 minuto de um dia inteiro. Exatamente. A gente não sabe e como ela que ainda foi. escolheu, né? Não. Exato, ela escolheu o Meu dia melhor tá uma loucura, momento. mas isso aqui eu vou postar. Momento. Exato. Então, eu acho que a mulher, realmente, é uma sobrecarga, assim... Poxa, é trabalho ali, sei lá, 9 horas, 8 horas de trabalho todos os dias. A casa para cuidar, né? Então, pano para passar, banheiro para lavar, comida para fazer, roupa para passar, para lavar. Criança para dar banho. Criança para cuidar, exato. Alimentar uma criança. Porque isso, acho que a parte da criança é desafiadora no sentido de que, e às vezes até para viagem, né? Você fala, eu tô com fome. Vou segurar aqui um pouquinho, eu consigo segurar. A criança, não, cara, a criança tá com fome, você tem que ir lá, você tem que alimentar a criança. A criança quer ir no banheiro, você tem que levar a criança, não. Né? Eu consigo segurar, a criança não. Criança não. Então, é muito desafiador nesse sentido e eu acho que é muito... Como eu posso dizer? Tem que ter uma inteligência emocional muito forte para lidar com toda essa sobrecarga. Não sei se sobrecarga é a palavra, mas... Muitas coisas, né? Muitas tarefas para fazer. E como lidar com tudo isso. E vai ter dias que vai dar certo, vai ter dias que não vai. Às vezes eu costumo, e eu acho que isso é um erro meu, assim, de levantar e planejar meu dia inteiro. Nossa, o Lucas às vezes fala, meu Deus, mas se não sair desse jeito tá tudo bem. Eu falo, não, mas eu planejei assim. Tem que sair desse jeito. Exato. Então eu já costumo levantar, não, eu tenho que fazer isso, eu vou trabalhar, eu vou sair do trabalho tal hora, vou fazer isso em casa, vou buscar aluna na escola, vou fazer isso, né? E às vezes alguma coisa não saiu do jeito que eu esperava. E aí parece que acabou meu chance. Nossa, sim. Não, dá vontade de desistir, né? Ai, que sim. saco, não quero mais nada. E é algo que eu venho trabalhando comigo mesmo. Tipo, tá tudo bem. Também, não vai acabar o mundo tá seguindo. Olha lá, o avião tá passando, as pessoas não... Tá tudo bem. Sim. Então eu acho que é um grande desafio e eu acho que é um desafio diário, assim, Também acho, concordo. De lidar com tudo isso, né? Todas as tarefas que tem para fazer com a criança, com a casa, o marido, o trabalho, às vezes um curso. E eu acho que isso também é outro ponto, porque, putz, eu tenho vontade de fazer um curso. E aí você olha e fala, que horas que eu vou encaixar isso? Que momento da minha vida eu vou ter Aí, de novo, vem a rede de apoio, seja do esposo ali, do marido, ou dos pais, não sei, algum tio, não sei, alguma rede de apoio nesse sentido de um amigo, que de repente você tem vontade de fazer alguma coisa, e eu acho que isso é muito importante também, de que maneira eu consigo fazer? Eu tô numa situação X. De que maneira eu consigo executar um curso, eu consigo executar alguma coisa que eu quero executar, vou usar um curso de exemplo, eu quero fazer um curso, na minha rotina que eu tenho hoje, esse curso não cabe, no horário que tem, não encaixa. Tá, e o que eu posso fazer para eu conseguir encaixar? Eu vou precisar de ajuda. E eu acho que isso também é muito importante. Eu, no começo, Mari, eu olhava e falava assim, eu não preciso de ajuda. Eu consigo fazer tudo sozinha. Menina, o quê? Esse é o maior erro da mulher, né? Falar assim, não, eu consigo. Não consigo. Joga aqui que eu consigo. Não consigo. Hoje eu bato no peito e falo, não consigo. Não sei o que seria. Se não fosse o Lucas, se não fosse os meus pais, tá tudo bem, minha sogra. Exato. Não sei o que seria. Então... Contando um exemplo, né? Eu fui em 2024, decidi, vou fazer MBA de 1 ano. E era à noite. Lá na Avenida Paulista, e eu moro em Barueri. 1 hora e pouquinho de viagem aí, né? E aí eu lembro que eu falava assim, tá, mas como que eu vou encaixar esse MBA na minha rotina? Porque era à noite. O Lucas fazia MBA também. Você já passava o dia inteiro ali trabalhando. Já passava o dia inteiro trabalhando. Como que vai ficar a aluna à noite? Com quem vai botar ela pra dormir? Quem que vai dar janta? Quem vai fazer isso? E aí, na minha cabeça, eu criei 1 milhão de empecilhos pra eu não conseguir fazer aquilo. Só que eu queria muito fazer. Eu vou fazer. De que maneira eu consigo? Então, sentei com o Lucas, né? Falei, tô querendo fazer isso. Ele também foi uma pessoa que me incentivou muito. Acho que isso também vale destacar. O Lucas me incentivou muito. Não, vai lá, você vai fazer sim, a gente vai dar algum jeito, você vai fazer. E na época ele também fazia MBA. Calhou o MBA dele era segunda e quarta, o meu era terça e quinta. Então, o que a gente fazia? Intercalava. Os dias que eu ia, ele acabava, então, cuidando da rotina com a aluna, de buscar ela na escola, de dar janta, de dar banho, de preparar ela pra dormir, né? E no dia que ele ia, eu fazia isso. Caramba. Então, calhou, graças a Deus, é o que eu falo, né? Quando é pra ser, vai ser. De calhar a rotina ali, a gente foi se ajudando por 1 ano ali, os dois concluíram e
deu tudo certo. Então, e o ano passou super rápido. Assim, eu olho e falo... Às vezes, hoje eu olho e falo, como que eu fiz isso? Mas na época eu olhava e falava assim, nossa, acho que foi uma das primeiras vezes depois que eu me tornei mãe que eu falei assim, poxa, eu consegui sair da minha rotina de mãe pra focar em algo pra mim, pra minha carreira, pra algo que eu queria estudar. E sabe? isso é muito importante, né, Camila? Às vezes a gente acaba se isentando de alguma coisa ou postergando, porque não, agora a minha missão maior é ser mãe, eu preciso cuidar, eu preciso estar lá 24 horas por dia, Sim. Ninguém vai cuidar como eu, Exato. Ninguém vai fazer dormir como eu, senão vai chorar, que não sei o quê. E aí já vem aquele monte de pensamento, né? E aí não. Exato. Aí vai dar tudo certo, você pode ser outra coisa além de mãe. Exato, exato. A gente falou, tipo, acho que mãe, com certeza, é a principal função, a sua principal responsabilidade da vida, mas não é a sua única. Poxa, existiu uma Mari, uma Camila antes de eu ser mãe da Luna, mãe da Elô, mãe da Maria. Existe uma vida, né? Existe sonhos, propósitos, e de repente você vai precisar largar ali o passarinho um pouquinho para correr atrás disso. E uma coisa que virou muito na minha cabeça também, Mari, é que depois que eu já tinha muita determinação antes de ter a Luna. Depois que eu tive a Luna, parece que tipo, ainda mais motivação de fazer as coisas, de fazer acontecer, e não, a gente vai conseguir. É aquilo, né? Você olha e fala, como que eu vou conseguir? Não sei como. Porque aí você coloca ela ali como a base, o propósito, né? Eu vou conseguir por ela. Antes eu conseguia por mim. Agora eu vou conseguir por ela, pela minha família. E agora o motivo é muito maior e melhor, né? E aí que Exato. você vai... É que você vai mesmo. Dar o sangue pra conseguir aquele negócio. Eu acho que a mulher tem esse superpoder também, né? Exato. Então, acho que é um pouco disso, assim, né? Claro, ali, mãe e tal, sua principal função, mas... poxa, você quer seguir construindo, seguir buscando... Não deixe que isso te roube do mundo, sabe? Mas é importante também pedir ajuda. Você precisa de ajuda, isso é normal. Nossa, sim. Né? Já sofri muito também. Nossa, mas eu tenho que dar conta. Que eu também. Eu. No começo, principalmente. Não, você tá ficando doida, para com isso. Exato, senão você não consegue evoluir, você não consegue sair daquilo e... Até hoje, às vezes, a gente tem que viajar, né? Ou algum evento que seja o dia inteiro. E aí eu tenho que deixar com vó, né? Eu também tenho essa rede de apoio e falo, ai, nossa, mas será que eu deveria ir mesmo e deixar? Ai, que não sei. Às vezes a gente fala, não, eu quero ir porque eu já tô estressada, não aguento mais. Mas tem dia que você fala, não, mas será mesmo? Aí dá aquele aperto no coração, né? Poxa, exato. Vou te dar um exemplo. Hoje eu falei assim, vamos deixar a Luna, deixa a Luna. Ela tá numa idade tranquila, que você conversa com ela fica tranquila, ela vai entender. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Até hoje, eu acho que no começo, eu comigo mesmo fazia muito mais isso. Hoje em dia, faço um pouco menos, mas eu ainda assim olho e falo, será que realmente... Poxa, será que eu não vou atrapalhar minha mãe? Será que a mãe não vai fazer alguma coisa? E aí a Luna sendo ali, ela não vai conseguir fazer o que ela quer fazer. Sempre, eu até falo, né? Eu até falo pra minha mãe, mãe, se você for fazer alguma coisa... me fala, porque eu dou meu jeito, dou meus pulos, né? Você é minha principal rede, ela sabe disso, né? Ela é a minha principal rede de apoio hoje. Não, mas tá tudo bem se não der. Não pegue essa responsabilidade, não é sua, não é minha. Sua. É exatamente. Você tá me apoiando. Exatamente. Né? Não é sua, ela é minha. Então é importante sim, acho que pedir essa ajuda e tal, mas é o que você falou, né? Às vezes dá esse... Será mesmo? Tipo, será que eu não tô atrapalhando? Será? Então é um pensamento, eu acho que, de novo, a comunicação. Então, eu sentar com a minha mãe e falar, mãe, o Lucas às vezes até fala, você acha a avó, cara? Ela vai amar, você acha? Sim. Ela vai amar. Hoje aconteceu um episódio muito interessante, que a minha pequenininha de 2 anos, eu falei, eu converso, isso com a de 8 eu sempre fiz, e com a de 2 também eu tô repetindo, que é tudo que a gente vai fazer, a gente fala, por exemplo, vai ficar na casa da avó. Ó, daqui a pouco você vai pra casa da vovó, porque a mamãe tem que trabalhar e o papai também. Mas a gente te busca já. E aí eu falei exatamente isso hoje pra ela, ó, a gente vai te levar pra vovó, mas depois a gente te busca. Ela, não, eu quero ficar com você, com a mamãe. Eu falei, ai, meu Deus do céu. É assim mesmo. Mas você vê que é a base da conversa, né? Pra Luna também, olha, Luna, a gente vai fazer tal coisa, você vai ficar um pouquinho na casa da vovó, mas a mamãe e o papai te busca, ela ainda cobra a gente, você vai me buscar de dia ou de noite? Olha só, já coloca aquela pressão, leve pressão. Exato. Muito bom. Bom, o papo tá muito bom. Por mim, eu ficava aqui muito mais tempo, tipo 2, 3 horas, 4. Passou rápido. Sem problema nenhum, assim, tranquilo. Ainda com uma aguinha do lado, vai que vai. Mas que honra de ter esse primeiro bate-papo, o primeiro episódio
só de mulheres ali conversando sobre mercado de trabalho, sobre liderança, sobre carreira, sobre ser mãe também, que é um fator muito importante. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, que você volte mais vezes. Para você que está assistindo a gente, muito obrigada por ter ficado até o final. Tenho certeza que foi um papo assim muito, muito interessante. Eu vou adorar assistir a gente. Eu com certeza, depois que esse vídeo for ao ar, eu vou assistir a gente e falar, nossa, é isso mesmo, não sei o quê, porque a gente vai se conectar, né, novamente quando esse episódio for ao ar. Sim. E muito obrigada de verdade, foi um bate-papo super gostoso, super leve. Obrigada a vocês pelo convite, eu adorei estar aqui, foi um prazer contar, acho que não só sobre carreira, né, pessoas, poxa, relacionamento, acho que isso Isso vem muito primeiro, gostoso. né? Então... Sim, é a base de tudo, a base de tudo. Obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês pela participação. E é isso. Bom, nós vemos no próximo episódio. Se você não é inscrito ainda, por favor, inscreva-se nesse canal, muito importante, para você assistir os episódios. Toda segunda-feira tem episódio novo. E até o próximo. Muito obrigada pela presença de vocês.